Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, para mim, é o ponto de partida da transformação para qualquer aspecto da nossa vida, ou para a transformação da nossa vida de uma maneira geral, como um todo. Realmente entender isso é absolutamente transformador, libertador e nos dá muito poder, muito poder. A questão é que esse passo de assumir a autorresponsabilidade ou assumir a responsabilidade sobre a nossa própria vida, provavelmente pode parecer que é algo muito fácil, provavelmente você vai achar que você já faz isso, mas eu quase poderia te garantir que você ainda não faz isso. E a reflexão sobre se você faz ou não é muito importante que você faça, mas uma reflexão aberta, é uma reflexão mais ampla, uma reflexão honesta com você mesmo, de você olhar, observar e analisar se realmente você pratica a autorresponsabilidade. E quando eu digo que quase diria que certamente não, é porque a sociedade na qual a gente está inserido, a forma como a gente culturalmente pensa, sente e age, toma decisões, ela é absolutamente desligada do conceito de autorresponsabilidade. A gente está numa cultura de vitimização e principalmente da culpabilidade. Eu acho que se eu tivesse que colocar aí um oposto ao conceito de responsabilidade, seria o da culpabilidade. E diria, como eu falei um pouquinho antes, que na nossa cultura a responsabilidade, a autorresponsabilidade é uma coisa que para nós a gente não pratica, mas a culpabilidade é o parâmetro, é o valor que realmente norteia as nossas vidas de uma maneira consciente e principalmente de uma forma inconsciente. Mas a culpabilidade, ela realmente é a linha mestra aí de como a gente vai conduzindo a nossa vida. E o que a gente busca realmente é passar desse modelo da culpabilidade que certamente não te traz resultados, certamente te traz sofrimento, te traz uma vida que você não consegue avançar da maneira que você poderia, não te traz equilíbrio, não te traz paz, não te traz, em última instância, felicidade. Então é um modelo que não funciona, um modelo que gera sofrimento, para um modelo realmente que você possa efetivamente decidir sobre a sua vida e levar a sua vida a um nível ou a viver de uma maneira que você realmente merece e quer, e é o que você está buscando. Então a gente vai falar sobre autorresponsabilidade. O mais provável, inclusive, é que ao longo desse vídeo e quando você fizer essa reflexão sobre se você pratica ou não a autorresponsabilidade, ou quando você começar a praticar isso, o mais provável é que o seu ego, aí essa vozinha que você tem na sua cabeça, comece a te dizer uma série de coisas negando essa lógica da autorresponsabilidade, porque realmente é como o nosso sistema de pensamento, a nossa programação mental está construída por conta disso que eu falei, da cultura que a gente vive, toda a programação que a gente recebeu, tanto na nossa infância, ao longo da nossa vida, mas também o próprio inconsciente coletivo nessa sociedade que a gente está inserida, que, como já disse, não contempla a autorresponsabilidade como algo presente, mas sim o jogo da culpabilidade. Então, o que é a autorresponsabilidade? É você simplesmente tomar consciência de que a única pessoa responsável pela vida que você tem, pela sua realidade, é você. É simples assim. Mas, como eu falei, praticar pode que não seja tão simples, porque o seu ego vai começar a querer questionar uma série de elementos e tornar isso mais complexo de maneira que você não aceite essa ideia simples. Mas a verdade de maneira muito simples é que a única pessoa responsável pela sua vida, a única pessoa responsável pela situação que você está vivendo agora, ou que você viveu ao longo da sua vida, seja ela boa ou ruim, é exclusivamente responsabilidade sua, de mais ninguém. Responsabilidade exclusivamente sua. A questão é que nós
não assumimos isso, não nos custa muito tomar essa consciência e verdadeiramente assumir isso. Por quê? Porque a gente estamos sempre nos projetando nos demais. Esse mecanismo da projeção, ele é muito presente, então sempre nos projetamos nos demais, nas outras pessoas, sempre atribuímos a ela a responsabilidade de algo que nos acontece, as pessoas ou as situações, mas no fundo as situações são criadas por outras pessoas e no fundo a gente atribui a culpa a todo o resto. Então a minha vida, dentro dessa ótica que predomina, eu sou uma vítima das circunstâncias, né? Ou eu sou corresponsável junto com uma série de outras circunstâncias daquilo que eu vivo. E isso nos coloca numa situação muito passiva e refém de outros. Então, no fim das contas, esse mecanismo no qual nós vivemos, a gente acaba atribuindo a nossa liberdade emocional, a nossa responsabilidade, a gente atribui a outros. E isso sempre, em cada situação, isso sempre nos coloca numa posição muito vulnerável, porque se eu atribuo a outro a responsabilidade sobre a minha vida, eu estou à mercê daquilo que o outro vai decidir com base nos seus critérios. Ou eu me coloco aí de uma maneira passiva a experimentar uma situação em função daquilo que uma outra pessoa decidiu. Então, ter a autorresponsabilidade é libertador no sentido de que realmente eu entendo que tudo que acontece na minha vida depende de mim e eu sempre tenho a opção de escolher como experimentar cada uma dessas situações. Eu não só crio essas situações, mas eu também escolho como vou vivenciar cada uma dessas situações. E como que eu, em primeiro lugar, crio as situações? Se eu tenho consciência da autorresponsabilidade, se eu tenho consciência da minha responsabilidade sobre mim mesmo e que a única pessoa responsável por mim sou eu passo a ter consciência e responsabilidade sobre meus pensamentos, de como esses pensamentos, junto com determinadas emoções, que sentimentos eu vou experimentar. Sou consciente e decido também acerca das decisões e das ações que eu vou tomar e no fim das contas isso vai me levar a um resultado que o conjunto desses resultados é a minha realidade, é como a minha vida. E eu também tenho, como eu dizia, por outro lado, a liberdade, a responsabilidade de decidir, inclusive, como depois eu percebo, qual é a minha percepção para cada uma dessas situações. Então, como eu experimento isso. E uma forma muito útil, eficaz de aplicar a autorresponsabilidade, tanto para uma coisa como para outra, tanto como para criar a realidade, como para depois experimentar, uma das formas mais eficazes é simplesmente a gente estar atento, ter a consciência de não julgar o próximo. Eu sei que isso é realmente complicado porque a gente está julgando a tudo e a todos a cada instante. A maneira como o nosso ego, a nossa mente está estruturada é com base em um julgamento a cada instante. Mas dificilmente a gente vai deixar de julgar, mas tomar a consciência de que eu estou julgando, quer dizer, observar e ter a consciência de que eu estou julgando a uma pessoa, a uma situação, mas principalmente julgando a uma outra pessoa, ter essa consciência e no momento que eu tomei essa consciência de que eu estou julgando, eu entender novamente, e aí tendo a questão da autorresponsabilidade de que eu, no fundo, estou me projetando no outro. Então, aquele julgamento que eu fiz, a sacada é eu ter a autorresponsabilidade e perceber que tem mais a ver comigo do que com o outro. Então, esse julgamento, ainda que eu tenha feito esse julgamento, ele acaba sendo uma oportunidade excelente para eu ter conhecimento de uma informação que diz respeito a mim. Então, aquilo que eu critiquei, por exemplo, na outra pessoa, tem a ver comigo, não com ela. E aí cabe uma observação, uma autoindagação
de por que aquela informação, ou aquela crítica, por que aquilo tem a ver comigo. Então, é um processo que você tem que fazer de observação, de autoindagação, mas sempre com essa premissa de que essa informação tem a ver com você e essa análise também tem que ser feita a partir dessa perspectiva, que é sobre você, não sobre o outro. Então, assim, eu, por exemplo, desde que incorporei esse conceito de autorresponsabilidade na minha vida, para mim isso foi a liberdade, porque eu, primeiro, me empodero sabendo que sempre a decisão é minha. Então, isso realmente me dá muito poder de decidir, me dá muito poder de escolha. Também me libera de depender de outros. Então, eu tenho esse poder de decisão. Também uma outra coisa assim que, para mim, essa questão da autorresponsabilidade ela é transformadora, é que eu, ao assumir essa responsabilidade e ter a consciência de que, por exemplo, quando eu julgo alguém ou quando eu projeto em alguém alguma coisa que é minha, mas que eu estou projetando no outro, quando eu tomo essa consciência, realmente, por exemplo, eu reduzo a praticamente zero situações de conflito. Eu não brigo mais, ou é raríssimo que eu tenha um conflito. Por quê? Porque a autorresponsabilidade me faz entender, dentro disso que eu estava falando, que uma situação de conflito, esse conflito não está no outro. Isso é uma projeção que eu estou fazendo. Eu estou projetando no outro uma determinada situação ou uma determinada questão que tem a ver comigo. Então, a autorresponsabilidade me permite fazer com que o conflito que antes eu projetava no outro e achava que a solução estava em mim, então nunca se encontravam, porque o problema está no outro e eu sou a solução. Ao ter a autorresponsabilidade aí como guia, o conflito, quando ele existe, eu entendo que ele está em mim, mas também a solução está em mim. E aí dentro até dessa realidade dual que a gente vive, desse mundo de dualidade, é quando eu realmente percebo que eu sempre tenho as duas polaridades. Então, numa situação de conflito, eu tenho tanto o conflito quanto a solução. E ao estar ambos em mim, é o que permite que eles se encontrem, que eu possa integrar isso e realmente, no caso, imagina que fosse uma situação, um conflito, um problema, essa oportunidade de combinar aí conflito e solução realmente me permite superar essa situação e superar, primeiro, sem ter brigado com ninguém, e segundo, superar, além de ter superado a situação, superar levando uma informação sobre mim que até então eu provavelmente desconhecia. Então eu supero, aprendo e evoluo. Bom, então assim, a autorresponsabilidade é isso, é liberdade, é simples, é só você realmente assumir isso. E assumir isso não quer dizer que coisa muito comum quando eu falo isso para as pessoas, então quer dizer que a culpa é minha. Não, como eu sempre falei, o julgamento é uma coisa que a culpa não é sua nem de ninguém, porque o julgamento é uma coisa que a gente não deve fazer. E quando fizer, imediatamente tomar consciência de que aquilo que a gente julgou tem a ver comigo e não com o outro. Então não é uma questão de culpa. Assumir a responsabilidade não significa que eu seja culpado de nada. Não sou culpado porque não tem julgamento nem condenação. Eu simplesmente entendo que eu sou responsável. E ao ser responsável, eu sempre tenho a opção de escolher. É o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio desde mim para mim. Não o livre-arbítrio de mim para a vida do outro ou o outro para a minha vida. Então, é ter esse poder de decisão. E isso rompe o jogo da culpabilidade por conta dessa questão de não julgar. Se eu não julgo, eu não condeno, então não há culpa. Rompe a questão da vitimização, porque também se eu rompo o julgamento e a condenação, significa que eu já não sou mais vítima de ninguém, uma pobre vítima inocente. Eu assumo isso. Normalmente a gente nos colocamos como uma vítima inocente, essa cara inocente que nós temos, e escondemos na nossa sombra aqueles aspectos que a gente não reconhece como próprios. Então, quando eu já tenho a questão da autorresponsabilidade presente, eu entendo que aqueles aspectos da sombra não são do outro, são meus. Eu assumo isso
e entendo que eu não tenho só essa cara inocente. Eu entendo que eu sou um ser, vamos dizer assim, íntegro, no sentido de que tanto aquela cara inocente quanto eu boto aquilo que eu coloco na minha sombra, que eu não reconheço, fazem parte de mim. E assumir isso, reconhecer isso e assumir essa responsabilidade sobre essas duas partes é o que te faz ser uma pessoa plena. E toda aquela energia que você usava para ocultar esses aspectos seus na sua sombra ou projetar nos outros, à medida que você integra isso, assume isso como seu, essa energia, você deixa de dissipar essa energia, que é uma energia tremenda, e passa a ter essa energia vital para aplicar em outras áreas da sua vida. E vai ser essa energia vital que antes estava sendo usada simplesmente para manter ali na sombra esses aspectos que vai te empurrar a avançar, a evoluir aí para um próximo nível. Então, a autorresponsabilidade ela também te traz isso. E para terminar, uma das consequências positivas aí da autorresponsabilidade é que você simplesmente, como você é responsável pela sua vida, você já deixa de se vitimizar, deixa de reclamar, deixa de falar dos outros, porque você entende que tem a ver com você, e com isso, toda essa energia que antes você desperdiçava, como continua desperdiçando até hoje, você vai usar para a sua própria evolução. Então, eu vou terminar aqui só com uma dinâmica, porque eu sei que a gente, nesses primeiros dias, quando a gente realmente assume esse conceito e começa a colocar em prática, a inércia de anos e anos de programação mental que a gente recebeu, a tendência é que a gente continue julgando, continue reclamando, continue atribuindo tudo que acontece com a gente, ou ao governo, ou ao marido, ou à mulher, ao chefe, ou o que quer que seja. Então, a dinâmica é o seguinte: cada vez hoje que você, por exemplo, se pegar, se ver reclamando, julgando, se vitimizando, colocando a responsabilidade da sua vida na mão de outros, faça esse símbolo aqui da degola. Porque realmente é isso que você está fazendo. Cada vez que você faz isso, você está, aos poucos, se matando, abrindo mão da sua vida. Então, cada vez que você fizer isso, faça assim. Eu bati aqui no microfone. Faça assim, para ancorar aí essa atitude de vitimização e tomar consciência e passar a não mais fazer isso e fazer a aplicar a autorresponsabilidade. Então, eu queria muito colocar toda a ênfase nisso. O primeiro passo para qualquer transformação é a autorresponsabilidade. Sem autorresponsabilidade, sem ter isso claro, é impossível. Não há transformação. Sem autorresponsabilidade, não há transformação. Agora, se você aplicar a autorresponsabilidade, você vai ver a mudança. Faça isso e depois me conta. Mas faça isso. E não se deixe vencer pelo seu próprio ego, que eu sei que vai colocar todos os argumentos super racionais, super justificados para você continuar nessa dinâmica de vitimização, de culpabilidade. Isso que te tem preso, te tem escravo, te tem robotizado, te tem hipnotizado aí ao longo da sua própria vida. E assumir a autorresponsabilidade é a libertação. É a libertação. Faça isso, tá bom?